que o jurado não pode ter parentesco nem com os advogados, nem com os promotores, nem vínculo amoroso. Então, se de repente alguém for sorteado e tiver vínculo amoroso ou parentesco, seja com o advogado, seja com os promotores, ou até mesmo os acusados, vão ter que ser evitados. Tanto o Ministério Público como os advogados podem recusar até 3 pessoas. Então nós vamos sortear os 7. Na hora que estou chamando, vai ser disponibilizado para o promotor e para os advogados a vontade de aceitar ou recusar o jurado sorteado. Aqueles que não forem sorteados e quiserem participar, que a gente já visitou, vocês podem fazer um relatório escrito, crítico, quero crítica mesmo, não foi o Deus, os advogados atuaram bem, os atuados, o Ministério Público fez ou não fez, e aí ele vai ser feito esse relatório escrito e será entregue e divulgado ao seguinte. Hoje nós vamos terminar apenas com o resultado, se culpado ou inocente, e quantos votos foram, porque a sentença dele só vai ser disponibilizada na aula seguinte. Então, hoje nós vamos fazer essa parte inicial, que vai começar com o sorteio dos jurados, a abertura, sorteio dos jurados, depois disso, o compromisso dos jurados, lembrando que jurado é incomunicável. Não pode ter acesso ao celular, não pode conversar com o colega do lado. Qualquer manifestação de ficar conversando, olhando o celular, vai ser advertido, se for o caso, de desobedecer, os seguranças vão conduzir também agora o P5 e vão responder processo de conveniência. As testemunhas também deverão prestar compromisso e dizer somente a verdade, que é perguntado, sem dar a sua opinião pessoal. Então, as perguntas, tanto o promotor como os advogados, pode ser: o que é que ele acha? O que é que você acha disso? Tem que ser perguntas objetivas, claras, para que eles possam responder de acordo com o perguntado. O normal, pessoal, quando for para fazer o jurado se reunir para decidir os quesitos, são 10 quesitos, cada jurado deveria ser conduzido para uma sala secreta e lá eles podem responder. Mas aqui a gente não tem essa oportunidade que vai ser feita aqui. Só lembra do jurado, na hora de votar, vão receber o sim ou não e vão colocar na caixa sim ou não, e aí o órgão da justiça vai recolher para verificar a contagem de largos jurídicos. Prestar atenção também, pessoal, para que o voto não seja exposto, porque é secreto, é sigiloso. Então, na hora de colocar o sim ou não na caixa, você vai ficar com o cartão, vai guardar e vai entregar para o local de justiça, não deixando que ninguém perceba se você votou sim ou se votou não. E aí, no final, nós vamos concretizar o encerramento. E de antemão eu já agradeço a participação de todos e a presença dos estimados alunos do bloco 4 que estão aqui prestigiando vocês. Eles já passaram pela mesma situação e se sentiram privilegiados, prestigiados na época, então agora ele vai estar muito bem fazer a mesma coisa. Prestigiar vocês, dar o apoio, mostrar que é possível, que todo mundo tem condição e basta querer. Então, esse momento é um momento de concretização de uma atividade, é uma situação que vai ficar registrada na vida acadêmica de vocês. Então, pode tirar foto, pode, no final, a gente vai fazer uma foto oficial, e pode tirar foto, pode filmar, e aí pode marcar no Instagram, nas redes sociais, colocar a marcação da faculdade, pode colocar a nossa marcação também. Alguma dúvida? Tudo ok? Sim. É verdade. Daí, pessoal, vai passar, está passando uma lista que é
só do bloco 4, que aí só os alunos do bloco 4 vão assinar a lista e vai passar outra lista geral, com todas as pessoas que estiverem aqui. Então, na hora de assinar, assine só a lista, a geral, se for o caso, e a do bloco 4, que é surgindo só do bloco 4, que está passando aí, que já entreguei na sala, para responsável por essa lista. Certo? Então, desejo sucesso a todos. Vamos começar as atividades para o cantamento. Bom dia a todos aqui presentes. Declaro aberta a sessão do Tribunal do Júri da Comarca da Mirassol. Meu nome é Rebeca Sá, sou a vice-presidente dessa sessão. Darei continuidade juntamente com a juíza Raquel e as juízas auxiliares Isa Vitória Saraiva e Maria Clara Lopes. Será submetido a julgamento o processo penal contra os réus Raíssa Braga Nascimento, Francisco Ebert Brito Filho, Francisco David Vital e Ana Júlia Paiva, sendo vítima Roger Boafor. Pedimos respeito ao espaço, silêncio e atenção durante a audiência. Passo a palavra para a doutora Iva Raquel. Bom dia a todos. Solicito que a oficial de justiça identificasse as turmas chamadas dos jurados. Bom dia a todos. Conforme a determinação da meritíssima juíza dessa audiência, solicito a presença dos jurados, por favor. Jurados. Todos os jurados. Fiquem todos de pé. Procederemos agora com o sorteio dos jurados dentre os alistados para a formação do Conselho de Sentença. E, Ângelo, eu vou advertir todos que não poderão participar do mesmo conselho entre os sorteados os seguintes quesitos, os que têm os seguintes quesitos: marido e mulher, ou companheiro e companheira, ascendentes e descendentes, pai, avô, filho e neto, sogros, sogras, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta ou enteado, parentes próximos do juiz, do promotor, do advogado de defesa, do assistente da acusação, dos réus ou da vítima, quem já estiver manifestado disposição para condenar ou absolver os réus, quem for amigo íntimo ou inimigo capital dos réus ou da vítima, quem tiver alguma demanda com os réus ou com a vítima. Então, advirto todos que não poderão comunicar-se entre si quando os senhores serão sorteados, não poderão comunicar-se entre si ou com outras pessoas, tampouco poderão expressar suas opiniões durante o processo, sempre podendo dirigir a palavra a mim ou às outras juízas. Também solicito que, se precisarem usar os telefones celulares, que usem antes do início do juramento. E em seguida devem deixar todos desligados até o final. E finalmente esclareço que a dispensa ou a recusa de algum dos jurados ou alguma jurada não constitui nenhum demérito ou discriminação. Ao contrário, quando vocês forem, às vezes, o jurado é dispensado por causa de suas virtudes e qualidades. Caso algum jurado ou alguma jurada se enquadre nos requisitos de dispensa listados agora, solicito que se manifeste pela impossibilidade de participação nesta sessão de julgamento. Vamos iniciar o sorteio. Falo ainda que a defesa e a acusação poderão ter 3 recursos sem motivo. Acima de 3, só com motivo, suspeição ou impedimento. Levantado o motivo, consultarei a parte contrária para decidir se excluiremos o jurado. Havendo concordância da defesa e da acusação, haverá exclusão do jurado.
independente de ser por algum motivo. Alguns dos jurados podem vir aqui para ajudar a fechar? Camila. Peça ao jurado que quando eu chamar o nome, vocês se levantem e já pode sentar, tá bom? Ana Cássia Costa Martins. Defesa, aceita ou recusa? Promotor, aceita ou recusa? Ellen Rosa da Costa. Defesa, aceita ou recusa? A gente já pode vir tentando aqui na frente. Promotor, aceita ou recusa? Agradecemos a suspensão. A Ellen. Pedro Leão Oliveira de Araújo. Defesa, aceita ou recusa? Obrigada. Aljamara dos Santos Salles. Defesa, aceita ou recusa? Promotor, aceita ou recusa? João Daniel Alves Costa. Defesa, aceita ou recusa? Obrigada. Paulo Henrique da Silva. Defesa, aceita ou recusa? Já foi, gente. As três. Indeferido. Promotor, aceita ou recusa? Motivo. Ele possivelmente trouxe um cartaz que, antes de começar o julgamento, ele já estava mandando algo contra a própria lei. Ele não está sendo parcial, mas ele trouxe um cartaz. Deferido. E Paulo. Nicole Camila Monteiro Portela Neto. Defesa, aceita ou recusa? Promotor, aceita ou recusa? Maria Clarice dos Santos Souza. Defesa, aceita ou recusa? Promotor, aceita ou recusa? Leandra Aguiar Carvalho. Defesa, aceita ou recusa? Promotoria, aceita ou recusa? Bruna Letícia Vieira Amaral. Defesa, aceita ou recusa? Promotoria, aceita ou recusa? Ana Cristina da Silva Barros. Defesa, aceita ou recusa? Promotoria, aceita ou recusa? Com a palavra, oficial de justiça, Rita de Cássia. Calma. Luísa Tawane Silva Rodrigues. Defesa, aceita ou recusa? Aceita. Promotoria, aceita ou recusa? Com a palavra, a oficial de justiça, Rita de Cássia. Nesse
momento, eu solicito a presença dos réus policiais. Conforme a determinação da meritíssima juíza desta audiência, passo a conferência da presença. Encontram-se presentes os representantes do Ministério Público, Jean Alves de Lima, Maísa Dourado Segura, Lara Maiane dos Santos Feitosa, Laiane da Costa Silva. Presente os advogados de defesa Ciane Kep Mourão, Tainá Maria dos Santos Silva, Francisco Anderson dos Santos da Silva, Matusalém Pinto Cardoso. E são presentes os réus no processo de julgamento: Raíssa Braga Nascimento, Francisco Herbert Soares Brito Filho, Francisco Deite Júnior Santos Vidal, Ana Júlia Ribeiro Paiva. São presentes as testemunhas listadas: Bruna Joana dos Santos Cipriano, Lohane Keimani Fontenelle da Silva, Ginelli Daiane Carvalho Araújo. Encontram-se presentes. Feita a conferência das partes, informo que todos os convocados estão devidamente presentes. Devolvo a palavra à meritíssima juíza para dar prosseguimento à audiência. Confirmadas as presenças, passaremos à composição do conselho de sentença. Primeiramente, eu advirto aos senhores e senhoras juradas que não poderão comunicar-se entre si ou com qualquer outra pessoa. Também, caso queiram usar o telefone celular para algum aviso à família ou ao trabalho, que usem antes do juramento. E não poderão expressar sua opinião, sempre dirigindo as palavras aos juízes. Em seguida, devem desligar e manter desligados seus aparelhos celulares até o final do julgamento. A meritíssima Rebeca dará continuidade. Senhores jurados, peço atenção, por favor, para o juramento do Conselho de Sentença. Agora irei proferir o julgamento e logo após peço que digam, eu vou dizer o nome de vocês e vocês respondem assim o prometo. Peço que se ponham de pé e estendam o braço direito para frente, por favor. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e ditames da justiça. Ana Cristina da Silva Barros, Luísa Cauane Silva Rodrigues, Bruna Letícia Vieira Amaral, Leandra Aguiar Carvalho, Ana Cássia Costa Martins, Algerrara dos Santos Salles, Maria Clarice dos Santos Souza. Podem voltar aos seus assentos. Antes de seguirmos para a oitiva dos réus, reforço que, caso queiram, poderão formular perguntas para os acusados e as testemunhas por intermédio de mim, a juíza-presidente, e as demais juízas aqui, através da oficial de justiça. Então, se tiverem alguma pergunta, levantem a mão que ela vai até vocês e passa para nós para que possamos analisar. Passaremos agora a um breve resumo dos fatos apostados ao processo, seguido do interrogatório dos acusados. 5 exploradores decidiram explorar uma caverna e ficaram presos dentro dela após um deslizamento de terra que bloqueou a única entrada do local. Visto que os homens não retornaram da expedição, os responsáveis legais foram acionados e um grupo de resgate foi enviado à caverna. Durante a tentativa de resgate, ocorreram novos desmoronamentos
acarretando a morte de 10 trabalhadores. Conseguiu-se então a libertação dos exploradores de caverna, decorridos 32 dias do início dos trabalhos de resgate. Depois de libertos e recebidos os devidos cuidados médicos, foi feito um inquérito policial e os exploradores foram acusados pelo homicídio de Roger Westmore. Segundo consta nos depoimentos dos acusados, as autoridades policiais, ao tempo em que estavam na caverna, sabendo que iriam passar por um longo período de espera pelo resgate, acabaram por matar Roger para que pudessem se alimentar do corpo da vítima para sobreviver, pois contavam com provisões escassas e não tinham acesso a animais à vegetação. Ainda nos depoimentos, os acusados informaram que a própria vítima trouxe a ideia de comer carne humana de um dos exploradores e que fosse tirada a sorte para saber quem seria aquele que serviria de alimento para os outros. Mas depois, Roger desistiu da ideia. Entretanto, seus companheiros acataram a sugestão e jogaram os dados por Westmore com seu consentimento, o qual acabou por ser o escolhido, tendo sido morto pelos 4 acusados no 23º dia do confinamento. Segundo consta no processo, os acusados estão sendo julgados pelo crime de homicídio praticado contra Roger com utilização do corpo da vítima para alimento. Em conformidade com o artigo 5º da Constituição, inciso 38, a segunda vara criminal da comarca Uninassal submeterá estes réus a julgamento. Trata-se de supostos delitos praticados por atos típicos qualificados nos seguintes artigos do Código Penal. Artigo 121 dos crimes contra a vida, homicídio simples. Artigo 146 do Código Penal dos crimes contra a liberdade pessoal, constrangimento legal. E artigo 211 do Código Penal dos crimes contra o respeito aos mortos, destruição de cadáver. Cientes do inteiro e teor da acusação, informam aos réus que vossas senhorias têm o direito de permanecerem calados e não responderem perguntas que lhes forem formuladas, ressaltando que o silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. No entanto, devo alertá-los que nesse julgamento é muito importante que se pronunciem sobre as acusações para que possam dar a nossa versão acerca dos fatos. Primeiro acusado, vamos começar o interrogatório, por favor. Peço que diga seu nome, profissão e a cidade em que reside. Nome, profissão e a cidade em que reside, por favor. Pergunta à senhora o que tem a dizer sobre este caso. O que eu tenho a dizer é que foi uma grande fatalidade e que uma grande tristeza para nós. De fato, aconteceu o sorteio que ele propôs e ele saiu. A gente não teve coragem de matar ele. Ele se jogou e só depois de muito tempo, resistindo à fome, tivemos que comer o corpo dele, para a gente não ter nada a ver com a morte dele. Algo mais a alegar em sua defesa? Não. Agradecemos, chamamos o próximo réu. Seu nome, profissão e a cidade em que reside, por favor. Francisco Hermes Soares Filho, sou gestor ambiental e resido em Parnaíba. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso? O caso não foi por planejado, já passei apenas uma exploração rápida na caverna, mas acabou que resultou na morte do nosso amigo Roger, que não foi como a gente planejou, já que ele sugeriu comer carne humana devido a grande fome que estava passando e acabou cometendo suicídio. Nós já tínhamos muito mais gente daquele estado da cidade, muita fome, acabamos sendo incluindo a carne dele. Algo mais a alegar em sua defesa? Não. Agradecemos, chamamos o próximo réu. Seu nome, profissão e a cidade em que reside. Francisco Pedro Santos Vidal, sou engenheiro ambiental e resido em Parnaíba. Pergunta ao senhor o que tem a dizer sobre esse caso. Sobre o caso de apenas uma aventura sobre uma caverna, foi assassinado de acidente. Algo mais a alegar em sua defesa? Agradecemos, chamamos o próximo réu.
seu nome, profissão e a cidade em que reside, peço que fale alto, por favor. Ana Júlia Ribeiro Paiva, eu sou bióloga e resido em Parnaíba. O que a senhora tem a dizer sobre esse caso? Foi um acidente fatal que nos chocou muito. Nós não planejávamos ficar por muito tempo na caverna, estávamos acampados próximo e aconteceu isso. Algo mais a alegar em sua defesa? Agradecemos. Agora eu vou passar a palavra ao Ministério Público. A acusação tem direito a até 5 perguntas. Bom dia a todos. Me chamo Gena, sou membro do Ministério Público. Eu vou comentar aos colegas nobres advogados que ele fez, a todos aqui presentes, as testemunhas. Bom, antes de começar com as perguntas, eu queria realmente saber qual foi a função, qual foi a participação de cada na morte da vítima Roger. Para todos, quero saber qual foi a participação de todos no assassinato. Bom, nós não matamos o Roger, essa fato. Nós estávamos pensando possível uma saída da caverna. Bom, tive minha participação, meus colegas, porque nós não matamos Roger e, como dito antes, ele acabou se suicidando. Tivemos nenhuma participação. Antes da próxima, vocês falem mais alto, por favor, para que os jurados consigam ouvir vocês. Nós não matamos o Roger, foi um acidente causado por ele próprio. Não tivemos nenhuma participação na morte dele. Então, vamos voltar ao caso. De acordo com os laudos periciais que nós temos, e com o testemunho, com laudos periciais que nós temos e também com os relatórios e os depoimentos passados que vocês tiveram. Você, Francisco Herbert, você tem um porte mais vantajado, você é uma pessoa mais forte. De acordo com os laudos que nós temos, você que foi responsável por segurar a vítima até a vida dela ceifada completamente. Eu queria lhe perguntar, o senhor confirma para que está responsável aqui por esse júri que nós estamos agora, que foi o senhor que imobilizou o corpo até no momento do sacrifício? Nem eu, nem nenhum dos meus colegas imobilizamos o Roger. Bom, vocês continuam, quero lembrar que vocês estão sob o juramento, vocês continuam com a tentativa de que não cometerem esse homicídio. Total? Vamos lá, vou continuar com as perguntas. Aqui, os laudos, os depoimentos passados, me dizendo, novamente, que no momento em que o ato foi consumado, quando o sangue de Roger derramou naquele chão frio da caverna, o senhor não pensou em desistir em nenhum momento? Não tive como pensar em desistir, pois eu não matei ele. Não fiz nada contra a vida de Roger. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Na hora dos dados que foi tomado, o senhor está segurando, se fosse o senhor que fosse sorteado pelos dados, se tivesse o azar de cair o seu nome na
agora que os dados foram rolados no chão da caverna. O senhor aceitaria mesmo assim a decisão? Primeiramente, sim, aconteceu o sorteio, o Roger foi sorteado, mas em nenhum momento nós só paramos de matar eles. Iríamos continuar esperando pelo resgate, só que, no entanto, o Roger, naquele estado de apavoro, acabou se suicidando. Ninguém matou ele e ninguém quis prosseguir com o sorteio. O sorteio aconteceu, mas ninguém quis prosseguir com o homicídio de Roger. Do dia que o suposto suicídio aconteceu, que vocês estão a relatar, a consumação foi curto prazo, longo prazo, médio prazo? Visto que o suicídio ele foi consumado no dia 23 após a entrada, após um dia e meio, a gente teve que consumir a carne de Roger, porque, como ele mesmo tinha falado com a médica, era a única forma da gente ficar vivo até o resgate chegar. Então a gente não teve essa escolha, foi o que cabia ali no momento. Sim, mas Peço que nos próximos 5 interrogatórios os réus não balancem a cabeça, por favor. A cadeira, por favor. Agora passo a palavra para a defesa. Vocês têm direito a até 5 perguntas para o réus. Bom dia. Eu gostaria de saber se houve alguma tentativa de coação ou violência para que alguém participasse do sorteio. Não teve, foi totalmente voluntário. Mas pergunta. Bom dia a todos. Aqui no plenário do Tribunal do Júri, eu vou fazer uma pergunta aqui para os réus. Eu queria saber se a fome e o confinamento afetaram a capacidade de raciocínio e julgamento mental de vocês. Vou dirigir a pergunta novamente. A fome e o confinamento afetaram a capacidade de raciocínio e julgamento mental de vocês? Sim. Mais perguntas? Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar se vocês levaram algum alimento para a caverna, vocês levaram água, levaram comida, que tipo de comida vocês levaram? Levamos apenas água, pois a gente não ia ficar muito tempo lá. A gente só ia ver a caverna. A gente não mais nem sequer passar pela nossa cabeça que íamos passar mais do que algumas horas lá. E quando a água acabou, como que vocês ficaram se hidratando? Tinha alguma fonte de água lá, alguma fonte que vocês pudessem se hidratar? A gente estava bebendo a nossa própria urina. Tem mais perguntas? Então, a estiva do céu, seguiremos agora para a estiva das testemunhas previamente enroladas pela acusação. As testemunhas devem responder apenas o que foi perguntado com clareza e objetividade. Solicito ao oficial de justiça do Estado que conduza a primeira testemunha para a acusação para interrogatório.
Um dia. Seu nome, profissão e sua idade. Eu sou a médica Helena Ribeiro, eu tenho 22 anos e sou médico legista. É parente integral de alguma das partes ou quais as relações em qualquer delas? Não. É amigo ou inimigo dos réus ou advogados? Não. Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Eu prometo. Próxima testemunha. Passa a palavra ao Ministério Público. A acusação tem direito a até 4 perguntas. Bom dia. Bom dia, doutora Helena. Você, como médica, perita, com 18 anos de atuação em, deixa eu ver seu currículo, sobrevivência externa e comportamento sob estresse. Eu acho que não existe uma pessoa mais qualificada e capacitada para falar sobre um acontecido semelhante. Vamos lá. Você já deu a sua qualificação. Com base, você teve total acesso aos documentos, aos laudos, tudo que o Ministério Público forneceu a você. Correto? Deixa eu lhe perguntar. Com base na documentação analisada que a gente forneceu a você, qual é o estado físico dos exploradores quando foram resgatados? Eles estavam em fraqueza e desidratação. Eu não diria uma desidratação extrema ou leve, estava uma desidratação ali moderada. Depois que foram resgatados, foram socorridos, hidratados, estavam em estado de inanição. Há algum indício, segundo a perícia, de alucinação, psicose, doença mental, algum tipo desses transtornos? Não, absolutamente nenhum. A falta de alimento, ela causa sofrimento, mas nenhum tipo de psicose, alucinação, nada que comprometa a mentalidade deles. Agora vamos afunilar, agora vamos fazer uma pergunta bem incisiva. Segundo o seu parecer, laudo pericial, o ato de matar, de assassinar e de ceifar a vida de Roger e se alimentar, praticar o canibalismo, foi necessária para a sobrevivência dos demais? Não, eu acho que foi um ato tomado por total imprudência. Como se eles não tivessem pensado direito em outras alternativas e tivessem agido por imprudência mesmo, porque essa é total necessidade, visto que o ser humano ele pode sobreviver até 30 dias sem alimento, só com o uso de água. E como os réus falaram, estavam bebendo sua urina, que é uma fonte de hidratação. E na minha particular opinião, seria melhor você beber urina do que comer uma carne de um companheiro. Agora vamos para a última conclusão. Doutora, em resumo, qual a sua conclusão sobre o caso? Eu acho que foi uma decisão não tem nem uma palavra correta. Ela foi pensada, ela foi conversada e ela foi executada conforme a mentalidade deles. Não tem como uma pessoa conversar, executar
dialogar, pensar em um jogo sem estar em perfeita mentalidade. Sem mais perguntas. Seguiremos então para a testemunha da defesa. Vocês podem perguntar, tem até 4 perguntas, se quiser, para ela também. Bom dia, excelentíssimos aqui presentes no tribunal. Você, como médico, 18 anos de carreira, você acabou de falar que eles tinham outra possibilidade além do Roger se suicidar. Você, lá na hora, no radinho, você se omitiu a correr o crime de prevaricação, segundo o Código Penal. Então agora, por que está mudando o discurso? Se lá na hora você não mudou, você preferiu se calar? Eu não sou a médica do rádio, eu sou contratada pelo Ministério Público. Só isso que você tem para falar? Vou passar a pergunta. Bom dia, doutora. Fico feliz em saber que você incorreu no crime do artigo 319 do Código Penal, crime de prevaricação, deixou de praticar ato de ofício ou retardado de ofício para satisfazer o interesse pessoal. Queria saber se você estava presente na hora da radiocomunicação que os presos na caverna teve com o pessoal do acampamento para perguntar sobre as probabilidades de sobrevivência e o que você disse para eles. Eu não estava presente, eu fui contratada pelo Ministério Público, me mostraram todos os relatórios e os laudos para que assim eu podia dar meu depoimento. Já como você se intitula médica, porque quando você indagou, você falou eu acho e você não falou com a convicção? Porque eu não estava lá presente na hora que os médicos estavam responsáveis pelos resgates deles. Já que você não estava presente, por que você falou eu acho? Se você não teve certeza, por que não falou sim ou não? Porque eu não vi a saída deles da caverna. Eu apenas tive acesso a todos os relatórios, todos os laudos. Sem mais perguntas. Fim das perguntas da acusação. Vocês foram vistos com a testemunha e nós seguiremos para as testemunhas da defesa agora. Só fazendo um adendo que as perguntas precisam ser claras e objetivas. Bom dia. Seu nome completo, sua idade, sobre a questão. Dona Joana São Cipriano, engenheira de Minas. Idade. É parente integral de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas? Não. É amigo ou inimigo dos réus ou advogados? Não. Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, de dizer a verdade, o que souber e lhe for perguntado? Passa a palavra ao Ministério Público. A acusação tem direito a até 4 perguntas. Bom dia a todos. Cumprimento aqui nossa testemunha. A senhora, gostaria de perguntar, participou diretamente da operação de resgate, certo? Sim. Poderia descrever o momento em que a equipe conseguiu contato com os exploradores? Após 20 dias, por um rádio. Quando foi feita a primeira comunicação, os réus foram informados de que o resgate seria possível em poucos dias? Sim, e que seria possível em até 10 dias. Os exploradores tinham essa informação sobre o tempo provável de resgate, certo? Do ponto de vista lógico, haveria alguma alternativa de envio de alimentos
ou resgate? Não, o envio de alimentos era inviável. A comunicação era apenas por rádio. A senhora poderia afirmar que o resgate foi concluído antes do prazo máximo previsto? Com licença, senhora promotora, ainda as perguntas da acusação. Só passa para qualquer pergunta, senhora presidente. Passamos a palavra agora para a defesa, tem direito a 4 perguntas. Quando a senhora entrou à caverna, de que maneira você encontrou os sobreviventes? Foram encontrados 4 cadáveres e o corpo do Roger. 4 estavam vivos, sobreviventes. A senhora disse saudáveis. A senhora acha que a condição na qual eles estavam e da maneira que eles estavam eram de pessoas saudáveis, realmente saudáveis? Como ponto, pode, né? Mas eles estavam passados por uma experiência. Para ter seu nome, fale mais alto, por favor. Eles estão passando por um experimento, então eles não morreram o suficiente. Qual foi o comportamento dos réus quando você adentrou a caverna? O que eles disseram? Qual foi o olhar deles? O que você viu quando chegou lá e o que você sentiu quando viu a situação deles? Não tiveram tanta reação, não falaram muita coisa, estavam tristes pelo amigo. Foi basicamente isso. Ficaram. A gente percebia que eles estavam felizes por serem salvos, mas a situação não era de felicidade, no geral. Chamamos a próxima testemunha. Seu nome completo, sua idade e sua profissão. Dinelli Daiane Carvalho Araújo, sou médica e tenho 32 anos. É parente de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer uma delas? Não. É amigo ou inimigo dos seus advogados? Não. Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, de dizer a verdade que souber e for perguntado? Eu prometo. Passa a palavra ao Ministério Público, a acusação tem direito a até 4 perguntas. Eu cumprimento as excelências juízas aqui presentes. Cumprimento também a defesa, cumprimento o júri e os demais aqui presentes. Doutora, você pode me confirmar primeiramente se você estava presente quando ocorreu a ligação para o resgate, a comunicação entre os réus e o resgate. Você estava no momento? Você estava presente no momento? O microfone. Sim, eu estava. A senhora acompanhou as condições físicas dos réus após o resgate? Sim, eles estavam em estado de inação severa, ou seja, eles estavam muito desnutridos e... eles estavam muito desnutridos. Ok. Então, em sua análise, havia risco real e imediato de morte por inanição? Sim, havia. Eles ficaram mais de 20 dias sem comer e eles entraram em contato através do rádio para saber se teria possibilidade de ficar mais de um dia sem comer até que o resgate chegasse, mas isso era improvável.
A senhora pode afirmar que havia outras medidas que poderiam ser tomadas para preservar a vida de todos, sem a necessidade de sacrificar nenhum deles? Não, eles precisavam de alimento de alguma forma. Ok, sem mais perguntas. Passa a palavra à defesa. Testemunha, por favor. Vamos. Passa a palavra à defesa, que tem direito a até 4 perguntas, claras e objetivas. Bom dia, meu nome. Bom dia, senhora testemunha. Você, como médico, tem 22 anos de idade. Você, diferente de uma advogada contratada, que possivelmente está exercendo a função dela, ela alegou que eles estavam sem quase ou nada em estado de desidratação. Você confirma isso? Ou eles estavam muito desidratados? Eles estavam muito desidratados. Mais perguntas? Bom dia novamente. Doutora Edneia, você como médica, foi dito anteriormente que a fome ela não altera a capacidade psíquica. Mas eu vou perguntar para você, como médica, a fome ela realmente ela altera ou não altera a capacidade psíquica a dias prolongados se passa fome? Sim, ela altera. A pessoa, quando fica desnutrida, ela não fica em sua capacidade plena de pensar. Mais perguntas? Sem mais perguntas. Pode voltar ao lugar. Pode voltar. Bom, visto que a oficial de justiça entregou ao Conselho de Sentença as cópias das provas da promotoria, informa a senhora juradas e a senhora jurados que essa instrução é uma coleta de provas na presença de vossas senhorias, para que possam acompanhar as provas apresentadas durante o debate. Como concluímos a leitura de todas as testemunhas, seguiremos agora os debates orais da acusação e da defesa. Peço aos doutores debatedores que somente façam uso de a parte, se for concedido pela hora do momento ou com a minha autorização. Peço também que mantenham o decoro e a cordialidade, por favor, com a palavra, os membros do Ministério Público titular de ação penal, vossas excelências têm um prazo de 15 minutos para a acusação. Senhores jurados, juízas, membros do tribunal e demais presentes, agradeço a presença de todos. Hoje, não estamos aqui simplesmente para julgar um crime. Estamos para defender a própria civilização. O limite entre o animal e o homem não é biológico, é moral. E no caso dos exploradores de caverna, esse limite foi cruzado com facas, serras e dentes. O meu argumento aqui hoje será dividido em 3 pilares fundamentais. Primeiro, o ato praticado foi um homicídio qualificado e não mera sobrevivência. Segundo, houve constrangimento ilegal e uma violação monstruosa de um contrato. Terceiro, os acusados cometeram crimes contra a paz dos mortos, vilipendiando o cadáver de forma inominável. Dentro da caverna, estabeleceu-se um pacto macabro. Roger, em momento de desespero, sugeriu um sorteio. Mas, quando a fome arrefeceu e a sua consciência voltou, ele se arrependeu. Ele recuou. E o que fizeram? Cuspiram na própria lógica do acordo por eles feito. Forçaram-no a participar. Jogaram os dados dados por ele. E quando a sorte ou o azar o sortearam, tiraram dele o seu último e principal direito, o de mudar de ideia. Isso não é um contrato. É a coação em a sua forma mais pura, prevista no artigo 146 do Código Civil e, à luz, prevista no artigo 146 do
do Código Penal, e, à luz do Código Civil, no artigo 154, é um negócio jurídico viciado. Abro aqui, artigo 154 do Código Civil. Vicia um negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que a aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. A minha pergunta é a seguinte: como se restituem perdas e danos, como expresso no nosso código, por um contrato em que foi sacrificado a vida de um homem, o sangue, a sua carne e os seus ossos? É impossível restituir o preço pago pela vida, e o máximo que a justiça pode oferecer de restituição é a condenação desse ato bárbaro. Agora, senhores jurados, vamos transportar essa lógica para uma escala global. Os especialistas dizem que é unânime. Se o mundo perdesse toda a energia elétrica em poucos dias, a sociedade se encontraria em colapso. Repito, os especialistas dizem. Perdão, gente. Entre os especialistas, é unânime. Se ficássemos sem energia elétrica, o mundo entraria em colapso. Sem água tratada, sem refrigeração, sem produção em massa de alimentos, nós nos veríamos no mesmo dilema ético que os exploradores de caverna. A questão que se impõe é a seguinte: nessa hipotética catástrofe, senhores jurados, nós nos organizaríamos para reconstruir a sociedade ou nos entregaríamos à lei da selva, devorando o vizinho mais fraco? Os acusados escolheram a segunda opção. Os acusados não tentaram criar um novo sistema de cooperação. Eles preferiram o canibalismo em uma escala global. Eles não buscaram salvar a humanidade. Eles escolheram trair. Agora eu digo, no Código Penal, artigo 121, em que se é definido o homicídio, o segundo parágrafo qualifica que quando o crime é cometido por motivo torpe. O que pode ser mais torpe do que matar um homem para comê-lo? O que pode ser mais fútil do que rasgar a carne de um semelhante para saciar um apetite? Eles não atiraram em Roger, eles o renderam, e depois, com a frieza que envergonharia as feras, o esquartejaram, cortaram músculos, serraram ossos, separaram vísceras, transformaram um templo da dignidade humana em peças de açúcar. Esse ato, por si só, configura o vilipêndio de cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal. Um crime que fere a piedade e o respeito que até os nossos inimigos mortos merecem. A defesa vai falar de estado de necessidade. A defesa vai pintar um quadro de homens em busca da vida, lutando pela sobrevivência. Mas eu lhes pergunto, onde estava a necessidade no momento em que pegaram as armas do crime? Onde estava o instinto de sobrevivência no exato instante em que decidiram qual pedaço de Roger seria o almoço? A fome, como estavam tentando justificar aqui nas perguntas, pode ser uma explicação, mas nunca uma justificativa. Houveram controvérsias se a fome altera a capacidade cognitiva dos acusados, pois o artigo 28 do Código Penal, ele é claro quando ele diz que a emoção, a paixão ou até mesmo o desespero não tira a imputabilidade penal. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles deliberaram sobre o que eles iriam fazer. Eles escolheram fazer.
escolheram descer ao nível mais baixo da existência, onde a razão é substituída pelo dente e a compaixão pelo caminho. Para elucidar a minha fala, eu vou pedir para que meus colegas coloquem o áudio da gravação da conversa entre exploradores de caverna e a equipe de resgate. Exploradores aqui ao doutor, chefe médico, conseguindo estabilizar a comunidade front. Ouvimos tudo, repito, o resgate levará mais de 10 dias, sofrendo de homem. Ouvimos 10 dias, nossos suprimentos acabaram, estamos sem comida há 3 dias, a água que é o que nos mantém. Estamos todos juntos, vocês têm alguma chance de encontrar algo comestível? Negativo, doutor, uma caverna de rocha calcária, não há vida animal ou vegetal aqui, nenhuma. Doutor, conversamos com os engenheiros e eles disseram que a prioridade é o resgate e não pode fazer promessa de aceleração. Isso é correto, estão no limite, 10 homens já morreram, pintam e tirar free, sabemos do sacrifício. Agora, a pergunta crucial, todos nós somos membros da sociedade de espeleologia e todos aqui estudam medicina de emergência. Baseado na nossa condição anual, sem comida por 3 dias, exaustos, se eu acredito que todos nós 5 consigamos sobreviver por mais 10 dias para ver o resgate. Um momento, deixe de consultar a equipe. O máximo honestidade profissional e com base na sua descrição e nos dados médicos, é altamente provável que os 5 sobreviverão por mais 10 dias. Entendido, altamente provável. Agora a segunda pergunta, doutor. Se tivéssemos que sacrificar e consumir a carne de um de nós, os 4 restantes teriam chance de sobreviver? Essa é uma pergunta terrível pela perspectiva médica. Sim, os 4 provavelmente teriam a energia necessária para aguentar mais de 10 dias. Obrigada. Esta é a última pergunta, doutor. Não queremos tomar esta decisão por conta própria. Precisamos realizar um sorteio para decidir quem deve ser sacrificado para salvar os demais. O senhor, alguém do resgate, algum médico, juiz ou padre, aí em cima, poderia nos aconselhar se isso seria um ato legalmente ou moralmente correto? Eu não. Ninguém aqui, nenhum de nós estamos dispostos a responder esta pergunta. Por favor, doutor, estamos pedindo um conselho de vocês, do mundo exterior. Sinto muito, nenhum de nós pode responder a isso. Eles não vão nos ajudar. Exploradores, vocês estão aí? Retorno com o papo. Prosseguindo com o que estava falando, foi engraçado que trouxeram o argumento da fome que está ludibriando os sentidos dos exploradores. Mas, como mostrado na gravação, claramente eles tinham noção do que estavam fazendo. Até deliberaram com a equipe médica que se recusou a responder sobre o assunto. Portanto, senhores jurados, ficou claro. Houve um homicídio qualificado por motivo torpe, precedido de constrangimento ilegal e seguido pelo vilipêndio do cadáver. Vou me detalhar no constrangimento ilegal previsto no nosso Código Penal. Por mais que os acusados estejam falando de um possível homicídio, engraçado que um homem que sugeriu, recusou, não foi respeitado, se suicidou logo em seguida. A que pressão, a que momento, a que espaço que chega a coação, o limite entre o que ele queria fazer e o limite ao que ele foi induzido a fazer. A fome não apaga a consciência,
E o desespero não é uma licença para a selvageria. Agora, para finalizar, eu sugiro aos senhores jurados e aos demais presentes que participem de um exercício doloroso. Peço, por favor, que fechem os olhos por um instante. Não coloquem os réus no lugar de Roger. Coloquem a pessoa que mais amam nesse mundo. Imaginem o seu rosto. Agora, imaginem-no trancado na escuridão, traído por seus amigos. Imaginem o terror nos seus olhos quando ele percebe que será o escolhido. Imaginem o som metálico da lâmina sendo afiada, o cheiro de ferro do sangue, o silêncio interrompido pelo ruído úmido da carne sendo rasgada. Imaginem, por fim, esses mesmos amigos, agora saciados, sentados em círculo, com o sangue de quem vocês mais amam escorrendo pelos lábios. Essa é a cena que a defesa quer que vocês considerem necessária. A fome deles passou. Agora é a hora da nossa consciência. É a hora de dizermos, jurados, como sociedade, que existem linhas que não se cruzam, que alguns atos são tão monstruosos que não podem ser perdoados pela lei, sob o risco da mesma perder o seu significado. A questão final não é se eles estavam com fome. A questão é, no minuto em que cuspiram os últimos pedaços de Roger, essa saciedade de carne humana foi suficiente para apagar o gosto amargo da própria humanidade perdida? Senhores, a justiça não é uma abstração. Ela é o que nos impede de virar as costas para uma situação como essa e dizer, tá tudo bem. Ela é o freio que impomos à nossa própria selvageria, porque iríamos contra tudo o que foi estabelecido pela justiça até o dia de hoje, após milênios de evolução, que o ser humano escolheu da primórdia da selvageria para constituir uma sociedade equilibrada. Porque viraríamos as costas para todos esses princípios, para tantos que morreram pela justiça, para defender um por todos. Obrigada. Excelentíssimas juízas, nobres colegas, senhores jurados, o que se julga aqui não é apenas um ato, foi uma escolha feita sob circunstâncias extremas. A civilização ela foi totalmente suspensa e a vida humana esteve por um fio. Os meus clientes eles não são assassinos, eles são sobreviventes. E é isso que eu peço que vocês considerem. O contexto, o desespero e a ausência de alternativas. Durante 20 dias, 5 homens estiveram presos em uma caverna, isolados do mundo, sem comida, sem água, sem luz. A comunicação exterior era totalmente limitada e não oferecia nenhuma solução imediata. A cada dia, a morte se tornava uma certeza mais próxima e foi justamente nesse cenário que se instaurou o que os filósofos chamam de estado de natureza. É uma condição em que não há governo, não há leis, não há instituições, apenas seres humanos desesperados lutando por sua vida. Thomas Hobbes nos ensinou no estado de natureza, o homem age movido pelo medo e pela autopreservação. Husserl nos ensinou que mesmo nesse estado de natureza nós buscamos formas de equilíbrio e justiça. E foi justamente isso que os meus clientes fizeram.
eles realizaram um sorteio, um ato democrático. Não foi escolhido arbitrariamente quem seria o escolhido, quem iria ser. Ironicamente, quem foi escolhido foi justamente aquele que propôs o sorteio. Senhores jurados, o que se esperar do perigo iminente? O que se esperar de um ser humano que se vê diante dessa situação? Que ele aceite passivamente seu fim ou que ele simplesmente desista de lutar pela própria vida? A lei brasileira, em seu artigo 24, ela reconhece o estado de necessidade como causa de exclusão da licitude. Ou seja, quando alguém age para salvar-se de um perigo inevitável, esse ato ele não é considerado crime, ele é considerado sobrevivência. Meus clientes eles estavam diante de um dilema impossível: morrer todos ou morrer um para que os demais pudessem viver. Não havia uma alternativa fácil. E agora, depois de ter passado por todo esse horror, esse trauma, a culpa, eles são trazidos a este tribunal como criminosos. Excelência, punir esses homens é punir a vida, é negar que em situações extremas o ser humano ele não age por maldade, mas sim por necessidade. Que esse tribunal ele seja um instrumento de justiça e não de vingança. Que a lei ela seja aplicada com sabedoria e não com frieza. E que, acima de tudo, a vida seja respeitada, inclusive a deles. Porque, no final das contas, a pergunta que todos devemos nos fazer é o que faríamos se estivéssemos naquela caverna. Eu encerro aqui a minha manifestação e eu passo a palavra para que a defesa possa prosseguir. Bom dia, senhores magistrados, público que está aqui assistindo, senhores jurados, aqui no plenário do Tribunal do Júri. Como foi dito anteriormente, aqui no Brasil, a excludente de antijuridicidade, o estado de necessidade, ele exclui o que é bom, como foi dito anteriormente, que Roger se suicidou, pois ele propôs o desafio e se suicidou posteriormente. Eu vou mencionar o artigo do Código Penal, que fala o seguinte: o resultado só depende de quem deu causa. E quem foi que deu causa? Suicídio aqui no Brasil. Foi mencionado anteriormente o homicídio qualificado por motivo torpe. A doutrina fala o seguinte: motivo torpe se dá por 3 motivos: por vingança, por ganância ou por paga ou promessa, crime de pistolagem. Como é que é motivo torpe desse jeito? Suicídio, e morreu 4 lá, não ia dar ninguém aqui se tivesse morrido todo mundo. Então, se ele se suicidou para ajudar os seus companheiros, eles estavam lá, não era para expulsão, não era piquenique, todos aqui por profissões de valor relevante social, um engenheiro ambiental, um gestor ambiental, uma bióloga, professora, pesquisadora, que justamente, aqui também temos uma farmacêutica, que estavam lá para brincadeira. Essa palavra aqui para a próxima defesa. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores jurados. Hoje, nós não estamos aqui para julgar mais como defende a promotoria, mas sim homens levados ao limite da existência, homens que não escolheram o horror que viveram, homens que diante da morte certa viram na vida o último lampejo de esperança. Lampejo, cometeram o que a promotoria em sua frieza chama de crime, mas que a humanidade chama de desespero. Antes de começar a expor os motivos pelos quais eu tenho certeza que os réus devem ser absolvidos, gostaria de falar sobre o artigo 5, inciso 38 da Constituição Federal. Na plenitude da defesa, garante ao réu o direito e a oportunidade de ser julgado pelos seus semelhantes. Caso como esse, é indispensável dar-lhe ao réu a condição que lhe seja feita justiça, para que os jurados possam julgá-los de acordo com suas convicções e consciências. O Tribunal do Júri é composto pela sociedade, para que a
sociedade possa haver injustiça nesse julgamento. Dito isso, poderíamos alegar que os réus estavam eles em estado de necessidade extrema, previsto no artigo 24 do Código Penal. Teríamos que invocar também aqui o artigo 25 do Código Penal, que prevê a legítima defesa. Poderíamos invocar aqui também o artigo 65 do Código Penal, mas o que nós temos aqui é uma diversidade, uma pluralidade de pensamentos e opiniões que, para que seja feita justiça ao invés de vingança, como defende a promotoria, nesse tribunal, senhores, quem decide são vocês. E vocês é o veredito para condenar ou absolver os réus. Eu convido os senhores jurados a viajarem no imaginário e se colocarem na mesma situação, nas mesmas condições que esses pobres famílias exploradores passaram. Estavam presos no subterrâneo de uma caverna coberta por toneladas de pedras, reduzidos às suas condições de discernimento e raciocínio. E à medida que os dias passaram, as coisas pioravam. Estavam eles sem alimento, sem nenhuma condição de higiene e, como disse o depoente, bebendo de sua própria urina. Aí eu pergunto a esse tribunal, se eu chegasse aqui com um copo de urina e lhe oferecessem a cada um de vocês, tenho certeza que me olhariam com nojo, repugnância, porque cada um de vocês estão saciados pela fome e pela sede. Caso estivessem trancafiados em uma caverna por 32 dias, semelhantes a esse qual os réus viveram, eu não tenho dúvida que esse copo de urina seria considerado uma salvação para a sede dos senhores. Imagine os senhores, hipoteticamente, em outra situação, numa embarcação em alto mar, um infortúnio, acontece um naufrágio. Os 7 juízes estão como tripulantes dessa embarcação. Cada um corre para pegar um colete de salva-vidas para salvar a sua vida. Porém, quando vai para se socorrer, percebe que há apenas 6 coletes salva-vidas disponíveis naquela embarcação naquele momento do naufrágio. Todos iriam para se salvar, ignorando que um de vocês estaria sem um colete. Ignorando que um de vocês estaria sem um colete e sujeito à morte. Porque ali em alto mar seria impossível de sobreviver. Seriam os senhores que conseguiram se salvar, então culpados, julgados e condenados pela morte desses colegas. O único que não conseguiu esse colete salva-vidas, condenado assim por homicídio, seria isso então que a promotoria tem que impor. Nesse caso, ele tem que imputar aos réus o crime de homicídio doloso, do qual o pacto que Roger Goldmore só teríamos apenas que lamentar a sua falta de sorte. Foi Roger que sugeriu que seja feito sorteio. Foi ele que, no momento de desequilíbrio mental, acabou tirando a sua própria vida. Seria bom lembrar também que, quando Roger Goldmore conseguiu contato pelos rádios, as pessoas que estavam do lado de fora, prefeito, vereador, governador, chefes de defesa, médicos, padres, pastores, todos que estavam ali do lado de fora, negaram, se omitiram, todos negligenciaram socorro. Uma palavra de apoio, um conselho, pelo contrário, confirmaram e deram sustentação à ideia de que a única forma de sobreviverem seria se comer a carne de um dos exploradores. Seriam essas autoridades julgadas, condenadas por cumplicidade na morte de George Wellsmore, uma vez que tiver a chance de se pronunciar, e o final dessa história seriam eles imputados pelo crime de omissão de socorro, presente no artigo 135 do Código Penal, ou pelo crime de prevaricação, presente no artigo 319, uma vez que tiveram a oportunidade de se pronunciar, mas se omitiram. Eles ainda foram responsáveis pelo aquele resgate que vitimou dezenas de homens. Teria eles agido com negligência tipificada no artigo 18, inciso 2º do Código Penal? É o que dizem nesse caso, e foi o que os exploradores entenderam quando não obtiveram resposta para a pergunta importante que Roger Wellsmore fez. Por isso eu peço a todos que julguem de acordo com suas convicções, suas consciências, em nome da justiça que não pune o sofrimento e nem transforma os criminosos que sucumbiram à condição humana em
limite solícito à absolvição dos réus. E aqueles que ainda possuem dúvidas sobre isso, eu invoco a máxima do direito penal, pró réu. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Júri, ilustre membro do Conselho de Sentença, representantes do Ministério Público, novos colegas advogados e demais presentes. Vamos lá. O Ministério Público, ele alega um caso de energia, um caso sem energia elétrica. Doutora Marisa, por favor, né? Numa sociedade onde não tem energia elétrica, teria animais, todos estariam na sociedade, não estariam trancados. Você acha mesmo que teria, e todos estariam trancados numa sociedade sem energia elétrica? Por favor, né? Todos estão de acordo com a sociedade. Lá eles estavam trancados, sem nenhuma outra hipótese. Outra coisa, esse áudio é mentiroso, até porque os réus alegam, não levaram comida. Como que no áudio está lá, eu levei comida, comemos até 10 dias? Não existe. Como vocês criam uma coisa dessa? Gente, aqui é um tribunal sério. Quando vocês estavam lá na faculdade, explicaram para vocês princípios. Por que não segue esse princípio? Por favor, né? Continuando. Pessoal, Tribunal do Júri, aqui como nossa amiga, nossa doutora aqui, Tainá, falou, lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 38, lá ele fala que os réus, eles têm direito de serem julgados por pessoas iguais a eles. E vocês, cidadãos de bens, como eles, gente idônea, gente que são extremamente socialmente, esses réus aqui, tem movimentos sociais, ajudam pessoas. Imagina quantas pessoas você não vão atrapalhar. Outra coisa, eles já foram importunados a estar naquela situação mental, física, seja o que for, e vocês vão fazer isso de novo com eles. Gente, vamos pensar um pouco naquela pessoa, em todos os acusados. Essa menina aqui, totalmente destroçada, chorando, psicologicamente, mentalmente abalada. Outra coisa, o Ministério Público alega homicídio. Eles estavam lá porque eles alegam suicídio. Eles estavam lá. Homicídio se declara quando se tem dolo. Onde tem dolo, ausência de dolo é excludente. Então, se foi suicídio, eu posso me suicidar agora. Posso me suicidar. É crime se suicidar? Alguém consegue achar em algum artigo suicídio crime? Não tem, gente. O que tem crime lá de homicídio é homicídio, aquele que age com dolo ou culpa. Teve culpa ou teve dolo? Ausência, não existe. Vamos lá. O sorteio foi legítimo, isso aconteceu. Roger, após ser sorteado, ele foi lá como homem e se suicidou. Tem crime se suicidar? Tem crime? Não tem. Obrigado. Para os promotores que querem fazer uso da faculdade da réplica. Vossas Excelências estão com a palavra. Tempo regimental, 10 minutos. Excelentíssimas senhoras doutoras juízes, em nome do Ministério Público, cumprimento a senhora. Cumprimento também aos meus colegas do Ministério Público, aos advogados de defesa e aos demais aqui presentes, e principalmente ao Conselho de Sentença, aos jurados, senhores jurados, que exercem um papel fundamental perante a sociedade, que exerce um papel importante, que é a cidadania perante a lei. Senhores e senhoras, hoje estamos aqui diante de um caso tão devastador, do caso que uma vida foi tirada, a vida de Roger, e a defesa consta que foi homicídio e não consta que foi suicídio e não foi suicídio, porque as provas
senhores jurados, acompanhem aí comigo a prova do laudo do exame nefroscópio, onde vai retratar o estado geral e condições dos restos mortais da vítima. Fala também as lesões cometidas, a conclusão pericial que a causa da morte foi extrema violência cometida pelos réus, aqui sentado no banco dos réus diante do plenário, no qual cometeram um ato brutal e que alegam que foi suicídio. E não foi suicídio, porque eles tinham plena consciência, plena convicção do que estavam fazendo. E as provas dos autos retratadas aqui no áudio consta que eles buscaram informações que aquilo que eles estavam cometendo podia prejudicar lá fora. E eles também tinham pleno conhecimento ao perguntar por meio do rádio, por meio da mensagem, e sabiam também que lá fora eles estavam em sua busca e que a probabilidade de serem resgatados era muito alta, e de fato foram. Meus senhores e senhoras, o laudo acompanhado em suas mãos afirma que a causa da morte foi violenta e que Rogers foi devido, o crime foi cometido devido ao homicídio, no qual eu retrato para vocês que está aqui no nosso Código Penal. No artigo 101, onde retrata matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Além do mais, senhores, retrato a vocês que o homicídio foi conjugado com dolo, onde também está retratado dentro da lei do nosso Código Penal, que está no artigo 18, onde fala: diz-se o crime, inciso 1º, doloso, quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-los, e eles fizeram o resultado, assumiram o risco e praticaram o ato tão cruel contra a vida de Rogers, que é um direito fundamental do cidadão, que também está previsto na Constituição, no artigo 5º, que todo cidadão tem direito à vida. E os réus tiraram esse direito de Rogers de uma maneira brutalmente, de uma maneira ilegal, da maneira mais perversa possível. Porque tirar uma vida não justifica que eles não estavam em ausência de consciência, mas isso consta que eles tinham plena convicção, plena consciência do que estavam fazendo. E as provas nos autos, no laudo e constado aqui perante as testemunhas, retrata isso. Senhoras e senhores jurados, não se deixe enganá-los. As provas estão bem claras, estão lícidas. Vocês estão acompanhando todas as provas. O laudo consta tudo. As falas da testemunha também estava retratando. E além do mais, o laudo, ele não vai mentir. Ele não vai dizer que isso foi mentira, porque está aqui a prova. E além do mais, a conclusão pericial fala que foi decorrente da ação de terceiros, que eles quiseram cometer o ato. E esses terceiros senhores são os réus que estão sentados aqui hoje, diante desse plenário. Portanto, em nome da promotoria, a gente requer a condenação para que a justiça seja feita, para que a justiça seja buscada.
porque uma vida, senhores, foi impedida, porque a vida, senhores e senhoras, uma vida, a gente só tem apenas uma vida. E Rogers, ele não vai voltar, a vida dele foi tirada, foi violada. Diante disso, pedimos a condenação do réu em nome do Ministério Público para suplicarmos por justiça, para requeremos a justiça seja feita. Perfeitamente, com a palavra os advogados da defesa, Vossa Senhoria tem 5 minutos para a breve. Bom dia novamente aqui no Tribunal do Júri. Doutora, você mencionou que há dolo nessa hipótese, mas o artigo 26 do Código Penal fala: é isento de pena o agente que comete crime, é isento de pena por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A doutora Maísa falou anteriormente que é violenta emoção ou paixão. Violenta emoção ou paixão é você entrar na sua casa e ver sua mulher lhe traindo, seu esposo lhe traindo. Isso que é uma... Agora, retardamento mental, que é algo subjetivo, que é algo que dá por uma coisa que a gente não pode aceitar, algo que é automático do ser humano, a fome, que estudos comprovam que é mais forte do que o uso de substâncias químicas a datas prolongadas. Viram naquela situação o corpo no chão e viram que a única situação era de sobrevivência. Ou vocês queriam que morresse os quatro? Vocês estão falando de Constituição Federal, de proteger vida, aí se eles não, vamos ficar aqui, vamos esperar o resgate 30 dias, se chegar e se morresse de fome, de desnutrição, como eles estavam bebendo urina, vocês estão alegando um laudo, porque a mestre que estava lá falou outra coisa. A mestre que estava desse laudo aí não estava lá, e estava aqui falando, eu acho. E aí? Vocês disseram um áudio aí, incorrendo no artigo 347 do Código Penal de fraude processual. Porque não levaram comida, agora levaram comida. Que história é essa? Passa a vez. Exatamente como o doutor Anderson mencionou. Quem estava lá era a senhorita Edneia. Senhorita Kemper, como ela alegou, contratada pelo Ministério Público. Gente, por favor, né? Quem tem lugar de fala nesse lugar para falar como os réus estavam é a doutora Edneia. Não tem nada a ver com Kemper. Kemper pegou um laudo que Edneia fez e retratou de forma diferente. Kemper não estava lá. Por favor, né? Doutora Edneia, tenha fala. Mais uma vez, doutora Lara Rayane apresentando homicídio. Tem homicídio sem dolo ou culpa? Não tem. Suicídio não é crime. Roger, como homem, foi lá e suicidou para salvar todos os seus colegas. Alguém aqui é explorador de caverna do Ministério Público? Não, eles não sabem as regras que tem. Quem sabe são eles. E eles, como homem, em um momento totalmente de hombridade, Roger propôs o sorteio. Roger, por infelicidade, foi lá e foi sorteado, aceitou, foi lá e se suicidou. Suicídio é crime? Não, em nenhum momento do Código Penal é falado que é tipificado suicídio como crime. Bora lá, estado de necessidade, no momento em que eles estavam lá dentro da caverna, sem nenhum tipo de alimento, sem nenhum tipo, só bebendo urina. Vocês acham que essa pessoa tem o caráter psicológico completo, como a doutora Kenny afirmou? Eu acho que não, diferente da Edneia, a pessoa que estava lá, né? Mais uma vez repetindo, senhores jurados, o laudo pericial que vocês estão vendo é extremamente queimado, que não estava lá. O laudo é da Edneia. Ela pegou o laudo e baseou totalmente ao contrário. Como isso pode? Uma doutora que é contratada pelo Ministério Público. Continuando. Mais uma vez, saliento, ausência de dolo, suicídio, não é crime. E a dolo é uma excludente de licitude. Aí tem a diferença entre homicídio e suicídio.
Homicídio é quando você quer o resultado com dolo. O resultado, o agente, quando ele quer o resultado. Suicídio é quando a pessoa vai lá e se mata. É crime suicídio? Não é. Mais uma vez falando, eu posso vir aqui e me matar. E não é considerado crime. Esses pessoas que têm caráter social de extrema importância, assim como vocês querem que ele seja imputado mais uma vez, vocês querem que eles vão para uma prisão, acabaram de sair de uma tortura psicológica, física, seja o que for. Essas pessoas merecem mais uma vez estar presas, passando mais uma vez por violência psicológica, por mais uma tortura. Gente, essas pessoas são seres humanos. São seres humanos. A Sherbrooke tenta alegar de todas as formas, colocar eles como monstros. Esse debate foi concluído, a palavra está com a doutora Isa Vitória Sará. Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Meu nome é Isa Vitória, sou juíza de sentença neste julgamento, juntamente com a doutora Maria Clara. A partir deste momento, darei continuidade ao procedimento do Tribunal Popular do Júri. Etapas de apresentação e explicação de como os quesitos serão submetidos ao Conselho de Sentença. Iniciaremos agora a leitura dos quesitos, que são perguntas que foram formuladas para que vocês possam votar em virtude dos fatos que estão sendo julgados. Certo? As perguntas elas terão que ser respondidas de forma objetiva para sim ou para não, serão apresentadas pela minha colega juíza e ressalto que o sim pode representar posição favorável ou para a acusação ou para a defesa, e o não, respectivamente, assim como a colega explicará. Certo? Dando continuidade, ressalto que as suas respostas influenciarão diretamente na decisão final que será proferida por este juízo. Correto? Então peço a atenção de todos vocês para esses critérios que acabei de citar. Volto ainda a lembrar que este momento requer seriedade, boa fé e consciência, pois a sua decisão influenciará no futuro dos réus. Lembro, caso haja alguma dúvida sobre esse procedimento e como funcionará, este é o momento apropriado para manifestar. Caso haja alguma dúvida, este é o momento. Algum questionamento? Certo? Palavra com a Luísa Maria Clara de Sentença. Cada jurado deverá escolher a ficha correspondente à sua resposta e depositá-la de forma sigilosa na urna própria. Em seguida, serão feitas a contagem dos votos e o registro das respostas para posteriormente elaborarmos a sentença. Caso alguém tenha alguma dúvida em relação às perguntas, é só levantar a mão que eu repasso. Primeira pergunta. Os exploradores agiram com a intenção de salvar suas vidas? Sim para a defesa, não para a acusação. Os exploradores agiram com a intenção de salvar suas vidas? Sim para a defesa, não para a acusação. Os exploradores agiram com a intenção de salvar suas vidas? Sim para a defesa, não para a acusação.
atenuam a culpa de alguns exploradores em relação aos outros? Sim para a defesa, não para a acusação. As circunstâncias atenuam a culpa de alguns exploradores em relação aos outros? Sim para a defesa, não para a acusação. A pergunta é perguntando se vocês acham que as circunstâncias que eles estavam influenciam na atitude que eles tiveram. Sim para a defesa e não para a acusação. Suas ações poderiam resultar na morte de um dos integrantes do grupo? Sim para a acusação, não para a defesa. Quarta pergunta. A decisão foi moralmente aceitável para eles na sobrevivência? Sim para a defesa, não para a acusação. A decisão foi moralmente aceitável para eles na sobrevivência? Sim para a defesa, não para a acusação.
As ações dos réus tiveram mais consequências positivas? Sim para a defesa, não para a acusação. As ações dos réus tiveram mais consequências positivas? Sim para a defesa, não para a acusação. Lembrando que o Conselho de Sentença é incomunicável, não pode haver comunicação entre eles e os advogados de defesa nem os promotores. A legislação deve ser adaptável às circunstâncias excepcionais? Sim para a defesa, não para a acusação. A punição dos exploradores representaria um ato de justiça? Sim para a acusação, não para a defesa. A punição dos exploradores representaria um ato de justiça? Sim para a acusação, não para a defesa. A pressão psicológica extrema exclui a vontade livre? Sim para a defesa, não para a acusação. A pressão psicológica extrema exclui a vontade livre? Sim para a defesa, não para a acusação.
corpo justifica o sacrifício de um? Sim para a defesa, não para a acusação. Diante dos fatos e das circunstâncias analisadas, os réus devem ser considerados culpados pelos atos praticados? Sim para a acusação, não para a defesa. Agora iremos fazer a contabilidade dos votos e em seguida dar a sentença.
Solicito que todos se levantem. Temos em mão o resultado da votação do Conselho de Sentença. E a doutora juíza Isa proferirá o veredito. Diante das respostas do Conselho de Sentença, verifica-se que prevaleceram as teses de acusação. Dessa forma, este juízo declara os réus condenados, reconhecendo que as condutas praticadas configuram crime doloso contra a vida, conforme a legislação vigente. Passo a palavra para a juíza de audiência. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa sessão. Os policiais. Alguém quer fazer algum comentário? Certo? Seguindo, os policiais podem, por favor, levar os acusados. É a mesma coisa.